Você já viu esses chumbos aqui? Conhece? Não? Então assista que agora você vai conhecer. Olá, tiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago aqui para vocês um vídeo que é mais uma curiosidade histórica do tiro de pressão. Você já viu ou conhece esses chumbos? Se você não nasceu pelo menos na década de 80, você não vai conhecê-los. Esses aqui são chumbos fabricados ou foram fabricados pela CBC. CBC Diabolo, 250 chumbos no calibre 4,5. Essa latinha aqui hoje é copiada por algumas marcas de chumbo mais baratos. E vocês veem que o modelinho já existia aí na década de 80, final da década de 70. Esses chumbos foram fabricados pela CBC, que na época fabricava outros modelos de carabina de pressão, como a linha Expresso, famosa linha CBC Expresso, e fabricava também chumbos. E esses chumbos na época eram chumbos, vamos dizer assim, de melhor qualidade, eram chumbos superiores, né? Então nessa caixinha aqui a gente encontra ainda alguns chumbos. Essa caixinha ela veio com uma carabina antiga que eu comprei e junto veio essa latinha na caixa, a carabina vinha na caixa ainda, né? E aqui ainda tem alguns desses chumbos, então eu não sei quando exatamente foram fabricados, né? São da década de 80 esses chumbos, então se a gente pensar aí, eles já têm aí uns 40 anos pelo menos, né? E agora vamos conhecer melhor um pouquinho esses chumbos. Será que esses chumbos fabricados há tanto tempo atrás, a qualidade era tão pior do que os chumbos hoje? Então vamos conhecê-los melhor, vamos pesá-los, fazer uma análise visual para a gente ver como é que era a qualidade de antigamente dos chumbos. Vamos então a uma análise visual rápida do chumbo CBC. Nessa latinha aqui, vocês vão notar que não tem etiqueta, a etiqueta acabou se soltando e não é qualquer cola que pode ser usada para colar aqui, mas é a mesma lata. Então é uma latinha plástica com tampa em que você gira. Numa posição está fechada essa saída de chumbinhos, nas outras posições estão abertas. Isso aqui é um modelo de lata ainda usado atualmente. Embaixo temos aqui as indicações, então lá chumbos da CBC, temos os dados da empresa, CNPJ, essas coisas todas. Não é indicado o peso do chumbo. Vamos abrir aqui a latinha para a gente analisar aqui o visual desses chumbos aí. Então aqui estão os chumbos CBC. Vocês podem notar que ele está um pouco esbranquiçado, que esse esbranquiçado aqui é o zinabre, né, do tempo, né? Esse chumbo aqui tem algumas décadas, né? Mas vocês podem notar, deixa eu aproximar um pouquinho mais, aqui. Esse chumbo, ele é um chumbo estriado, não só a saia, como a lateral da cabeça é estriada. É um chumbo pequeno, e vocês podem ver que é um chumbo, considerando a tecnologia da época, até que é um chumbo bem feitinho. Não é dos piores, não. Sendo que na época esses chumbos aqui eram os mais caros disponíveis no mercado e eram difíceis de encontrar. Mas vamos ver aqui como é que foi uma análise aqui em termos de análise visual, pesagem e medição. Vamos lá. Como de costume, retirei uma amostra de 10 chumbos da lata, aleatoriamente, e fui fazendo a análise, pesagem e medição de cada um individualmente. As 10 amostras estavam com uma qualidade ótima, considerando vamos dizer assim, o modo de produção de chumbos da época. Então, comparando com chumbos da mesma época, esses chumbos estavam todos ótimos. Em termos de peso, não havia indicação de qual era o peso nominal, ou seja, o peso declarado pelo fabricante. Acho que nessa época eles nem levavam isso muito em consideração. Mas eu achei interessante que a variação de peso foi muito pequena, foi uma variação de apenas 2%, e a gente teve um spread de peso de 0,14 grains. Então, na média, aí, são chumbos assim até que bem uniformes em relação ao peso, né? Considerando sempre que são chumbos aí de uma outra época, né?
Em termos de diâmetro da cabeça, olha que interessante, o diâmetro da cabeça teve um diâmetro médio de 4,57 milímetros, ou seja, é um chumbo maior, que era feito com um diâmetro maior, considerando que o raiamento, como é que se diz, o orifício do cano daquela época não era tão exato, tinha uma variação maior, então não era 4,5, 4,50 certinho, né? Então ele já produzia um chumbo um pouco maior aí para compensar essas variações de cano. E aí, em termos de tamanho, de diâmetro de cano, o spread também foi muito pequeno, de 0,03 milímetros. Então, gente, não é à toa que esse chumbo, na época, era o melhor que a indústria nacional conseguia fazer. Inclusive, hoje não faria muito feio, não, viu? Tem chumbo atual, com tecnologia atual, aí, chumbo barato atual, que é, olha, passa vergonha, come poeira perto desses CBCs aí, que já tem aí umas 4, 5 décadas. Infelizmente, gente, não vai dar para fazer um teste de chumbos. Aqui eu tenho muito pouco chumbo aqui dentro, deve ter no máximo aqui uns 20 chumbos. E como vocês sabem, é a carabina que escolhe o chumbo, não o atirador. Então, eu teria que testar esses chumbos aqui em algumas carabinas até descobrir um chumbo que eles gostam. Então, ia acabar com eles e talvez não descobrisse. E como só tem esse restinho aqui, eles são meio que peça do meu pequeno museu de armas de pressão, eu não vou fazer esse teste prático. Eu posso adiantar para vocês que eu atirei com eles em 2 armas. Eu separei 4 chumbos, ou só abri mão de 4. Eu atirei com eles com a minha Gamo Hunter 440. Ela é calibre 4,5, uma carabina moderna. E ele entrou bem justo, quase apertado. E eu usei também na minha CBC Expresso 345, que é uma arma da mesma época, e eles entraram certinhos. Então, isso é interessante. São chumbos de boa qualidade. Se alguém tiver uma lata cheia desses, quiser doar para o canal para fazer um teste prático com eles, vai ser muito legal. Mas eu tenho certeza que, pela uniformidade de tamanho e de peso, eles se sairiam muito bem. Então esse aqui é um vídeo curto, vamos dizer assim, uma curiosidade histórica do tiro de pressão. Então se vocês não conheciam, vocês já conhecem. E se vocês encontrarem por aí algum dia uma latinha dessas aqui, saiba que isso aqui é uma raridade do tempo que o tiro de pressão no Brasil ainda engatinhava, tá ok? Dúvidas e comentários? Deixa aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, seu joinha é muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até a próxima.